com esse probleminha. Nós vamos começar com esse problema. É um dos exercícios da lista de vocês, então vocês vão refazê-lo novamente depois para a lista. Na aula passada, a gente falou sobre duas areias num permeâmetro e eu mostrei para vocês como que a gente tem que fazer as considerações para poder fazer esse tipo de exercício. Mas foi de uma forma muito algébrica, então de uma forma mais numérica, eu acho que fica um pouco mais fácil de vocês entenderem. Então vamos tentar fazer isso hoje. Então nós temos aqui, as areias A e B foram ensaiadas em um permeâmetro de seção quadrada de duas maneiras diferentes. Na primeira montagem, dispôs-se sobre a outra e na outra as areias foram colocadas uma ao lado da outra. O coeficiente de permeabilidade da areia A é 4 vezes maior do que da areia B. Ka é igual a 4 vezes 10 a menos 4 metros por segundo e Kb é igual a 10 a menos 4 metros por segundo. Todas as dimensões estão em centímetros. Em qual das duas montagens haverá maior vazão? Então, eu tenho dois permeâmetros aqui, que eles têm a mesma seção e a mesma carga. Eu quero saber o quê? Qual desses dois eles vão apresentar maior vazão de água, maior percolação de água? Para que essa água ela percole, então a água ela vai vir do lado de cá e vai sair para cá, ela vai percolar nas areias. Então ela vai ter que passar por essas duas areias nesse permeâmetro e por essas duas areias nesse segundo permeâmetro. É isso que a gente quer descobrir, qual dos dois eles vão apresentar a vazão maior. Eu vou chamar esse aqui de permeâmetro 1 e vou chamar esse aqui de permeâmetro 2. Apenas para a gente ter uma nomenclatura para eles. E aí a gente vai começar a nossa análise. Eu quero determinar qual que é a vazão que vai passar por aqui. Qual é a vazão do permeâmetro? A gente sabe que a gente consegue calcular a vazão pela lei de Darcy. Lei de Darcy. O que a lei de Darcy fala? Que a vazão ela vai ser igual à permeabilidade do solo vezes H sobre L, que é o gradiente hidráulico desse solo, vezes a área de solo que eu estou analisando. Então, se eu quero determinar a vazão, eu consigo determinar isso aqui. Qual vai ser a vazão que está passando por esse permeâmetro aqui? A vazão, pela equação da continuidade, a gente sabe que a vazão que entra, ela vai ser a mesma vazão que vai sair, porque as duas aqui, essas duas seções, elas ocupam todo o espaço do permeâmetro. Então, a vazão que passa em B vai ser a vazão que passa em A. Então, eu sei que a vazão A vai ser igual à vazão B, que vai ser igual a essa vazão ali de cima. Se eu sei que a vazão A é igual à vazão B, eu sei o quê? Então, eu vou escrever que o meu Ka vezes HA sobre LA vezes a área do permeâmetro aqui em A vai ser igual ao meu KB HB LB vezes área B. O que é o Ka? O Ka vai ser a permeabilidade do solo A. HA vai ser a carga hidráulica no solo A, nessa areia A aqui. Porque eu sei que a carga hidráulica total que eu tenho para perder aqui são de 15 centímetros. Só que uma parte desses 15 centímetros é perdida em B e outra parte é perdida em A. Qual parte? Não sei, mas eu sei o quê? Que HA mais HB é igual a esses 15 centímetros. A gente sabe isso aqui, porque como eu tenho que perder essa carga, ela vai se perder um pouco aqui em B, depois ela vai continuar a percolação da água e ela vai se perder um pouco em A. Essa carga vai perder aqui por esse comprimento e nesse outro, mas em quantidades diferentes, porque eu tenho permeabilidades diferentes. Então, eu sei que HA mais HB é igual a 15, essa carga total. E eu sei que as vazões são iguais. O que eu faço com isso aqui? Então, a gente pode trabalhar com essa equação. As áreas são a mesma. As areias, elas ocupam a mesma área. Então, se eu tenho de um lado e do outro, eu posso cortar. Nesse problema, o comprimento do solo, que é o LA e o LB, também são iguais.
e eu tenho dos dois lados da minha equação, eu também vou cortar. Se os comprimentos fossem diferentes, era apenas eu substituir o valor dos comprimentos aqui no meu L, que aí a gente ia conseguir determinar a partir dessas constantes, desses comprimentos aqui que seriam diferentes. Como eles são iguais, eu vou somente cortar eles aqui. Então, eu fiquei com o quê? Que KA, vai ser igual a KB, HB. Tenho aqui duas incógnitas. Para resolver isso aqui, eu preciso de duas equações. Qual que vai ser a primeira equação que eu vou utilizar? Essa aqui, que KHA é igual a KBHB. E a segunda equação, a gente pode utilizar essa aqui, que as cargas hidráulicas no permeâmetro A e na areia A e na areia B, elas vão ser iguais a 15. Então, se eu sei isso aqui, eu posso dizer o quê? Que HB vai ser igual a 15 menos HA, ok? Então, eu vou escrever isso em função de HB. KHA vai ser igual a KB de HB, 15 menos HA. Fazendo essa conta aqui, eu consigo determinar qual que é o valor do meu HA. Porque o meu K foi um dado, eu sei o valor do KA. O meu KB foi um dado, eu sei o valor do meu KB. Então, eu só preciso determinar qual vai ser o meu HA, que é a carga hidráulica em A. Então, vamos lá. Eu vou só abrir daquele outro lado. KA, HA vai ser igual a 15 KB menos HA KB. Então, vamos lá. Eu quero isolar HA. KHA mais KB HA vai ser igual a 15 KB. Vamos substituir o que a gente tem, né? Então, eu sei que KA vai ser 4 vezes 10 a menos 4, mais KB, que é 10 a menos 4. HA igual a 15 vezes 10 a menos 4. Faz para mim essa conta aqui, por favor. Isso aqui vai dar aqui 5HA. Opa, isso não, desculpa. Que HA é igual a 12. Confiram se é isso mesmo. Pessoal, vocês estão aí? Presente. Estamos aqui presente aqui. Estamos aqui batendo. Então, vamos lá. Aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 4. HA vai ser igual a 15 vezes 10 a menos 4. Então, HA vai ser igual a 15 vezes 10 a menos 4 dividido por 5 vezes 10 a menos 4. HA vai ser igual a 15 por 5. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 9. 1 vezes 10 é menos 9? É 3,3 vezes 10 é menos 9? Deu certo mais. Você fez 15 vezes 10 a menos 4 dividido por 5 vezes 10 a menos 4? Não, que isso é o contrário. Você dividiu.
Porque eu acho que isso aqui vai dar 3 mesmo. Ó, 10 a menos 4 com 10 a menos 4 vai ficar 15 sobre Corta. 3. Vai dar Deu 3. 3, Então, a gente deu 3 achou que mesmo. o HA vai valer 3 centímetros. Se o HA vale 3 centímetros, como que eu faço para calcular a vazão? A vazão em A vai ser igual à vazão em B. Então, é só eu calcular essa vazão aqui em A. Vamos calcular? Vazão em A, ela vai ser igual ao quê? KA HA vezes a área de A dividido por o L de A. Vazão em A é igual a KA, eu sei o valor, 4 vezes 10 a menos 4, vezes HA, descobri o valor, 3 centímetros, vezes... aqui vocês têm que tomar cuidado, ó, quase que eu passo. Aqui o KA está em metros por segundo. E aqui eu tenho as dimensões em centímetros. Então, ou eu passo meu KA para centímetros por segundo, ou eu passo os meus centímetros para metros. Eu vou trabalhar com centímetros em metros, tá bom? Que eu acho mais fácil. Então, 3 centímetros é 0,03 metros. Vezes a área. A área, o permeâmetro tem seção quadrada. Como que a gente faz a área do quadrado? Vai ser a aresta ao quadrado, não é? É 20 centímetros, 0,2 metros ao quadrado. Dividido por LA. Quanto vale o LA? O comprimento A vai valer 10 centímetros, que é 0,10. QA, então, vai ser igual a quanto? Quatro vírgula oito vezes 10 a menos 3. Menos 6, quer dizer. Metros cúbicos por segundo. Vamos deixar por enquanto nessa unidade, depois a gente trabalha com as unidades quando a gente for comparar as duas, tá bom? Então, vamos fazer agora para o permeâmetro 2. O que eu tenho de diferente no permeâmetro 2? No permeâmetro 2, a carga que eu tenho para poder perder aqui, ela vai se perder totalmente nesse permeâmetro e nesse permeâmetro. Então, o comprimento das duas areias aqui, ele é o mesmo comprimento e um está do lado da outra. Ao mesmo tempo que eu vou perder essa carga no permeâmetro A, eu perco em B. Então, o que vai ser igual aqui são as cargas hidráulicas. HA vai ser igual a HB, que vai ser igual a esse H total, que é igual aos 15 centímetros. Então, essa carga, ela é a mesma. E a vazão? Qual que vai ser a vazão que vai passar pelo permeâmetro? Eu tenho, nesse caso, uma vazão que passa aqui pela a minha areia A e uma vazão que passa pela minha areia B. Essas duas vazões juntas, elas formam essa vazão do permeâmetro, porque a água ela vai entrar aqui, eu tenho uma vazão, ela se divide um pouco para cada uma das areias, porque ela tem permeabilidade diferente, e essas vazões, elas vão se juntar normalmente aqui. Então, a vazão do permeâmetro, ela vai ser igual. Então, a vazão total, ela vai ser igual à vazão A mais a vazão em B. A vazão no permeâmetro que vai passar por aqui, ela vai ser a vazão no permeâmetro na areia A mais a vazão no permeâmetro na areia B. Vocês conseguiram compreender a diferença entre os dois? Então, no permeâmetro 1, a minha vazão é igual e as cargas é que vão se dividir. No meu permeâmetro 2, quando as areias estão lado a lado verticalmente, o que vai acontecer? As vazões vão se somar e a carga ela vai permanecer a mesma. Se as vazões vão se somar, qual vai ser a vazão por esse permeâmetro aqui? A gente vai ter que determinar a vazão A, determinar a vazão B e somar as duas para a gente encontrar qual que é esse valor de vazão. Vamos fazer isso, né? Então, o que vai ser a vazão total, que eu quero descobrir a vazão do permeâmetro? Vai ser o KA, HA, vezes área A, dividido por LA, mais KB,
HB, AB, dividido por LB, que é da areia B. Qual que eu tenho o meu K? Tem, que foi um dado. Tenho L, tenho área. Tenho o H? Tenho, porque eu sei que o H ela vai ser aquela carga total que eu tenho para perder, que são os 15 centímetros. Então, a gente consegue determinar tudo. K, vai ser 4 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. E o meu HA? 15 centímetros, que no caso a gente está trabalhando em metros. A área A a gente já definiu que ela é uma área quadrada, então vai ser 0,2 ao quadrado, dividido por L. Qual é o L aqui da areia? O comprimento da areia A, 20 centímetros, então 0,2. Isso aqui vai se somar com o que a gente tem de vazão no permeâmetro B, que vai ser 10 a menos 4, vezes o HB, que ainda é 0,15, vezes a área, que é a mesma, dividido por LB, que também é 0,2. Então, isso aqui vai Como é dar que quanto? funciona, professor, essa parte aí, que esse 0,15, por que que não dá o mesmo do HB e Olha HA? só, do HB e do HA, a carga é a quantidade que a gente tem para poder percolar, a carga hidráulica, correto? Então, se eu tenho essa carga de 15 centímetros aqui, essa carga é que vai percolar, que vai se perder aqui nessas areias. Porque quando eu chego aqui, eu não tenho mais aquela carga. Essa carga aqui se perdeu, tanto que eu estou aqui no nível abaixo. Como que essa carga faz para se perder? Ela vai se dissipando em cada uma das areias. Nesse caso desse permeâmetro que as areias estão uma sobre a outra horizontalmente aqui, o que vai acontecer? Um pouco dessa carga, ela vai ficar retida aqui na areia B, ela vai passar pela areia B, depois essa carga ela vai passar pela areia A. Então, eu perdi uma quantidade de carga aqui, que eu vou chamar de HB, e eu vou perder uma quantidade aqui, que eu vou chamar de HA. Essas quantidades são iguais? Não. Por que que elas não são iguais? As areias elas vão ter permeabilidade diferente e elas têm comprimento diferente e uma está sobre a outra. Então, essas duas cargas, quando eu tenho HA mais HB, elas se somam e formam 15 centímetros. Mas e nesse caso desse permeâmetro? A carga que eu tenho para se perder é a mesma, os 15 centímetros. Mas um permeâmetro, ele está do lado do outro. Como ele está do lado do outro, eu não vou ter resistência de nenhuma areia a essa percolação da água por aqui. Então, esses 15 centímetros que eu tenho para perder, ele vai ser perdido nessa areia, nesse comprimento, mas ele vai ser perdido da mesma forma nessa outra areia aqui. Porque elas estão lado a lado. Como elas estão lado a lado, a carga que elas vão perder é a mesma. Então, aqui vai ser o meu H total. Vai ser esse mesmo H aqui. Sempre quando eu tenho essas areias lado a lado verticalmente, o meu H total ele vai ser perdido totalmente nessas areias. Então, o HA vai ser igual ao HB, que é igual àquela carga hidráulica que eu tenho no princípio. Essa é a principal diferença que a gente tem Entendi em agora. relação às cargas e às vazões. Então, aqui, a vazão que está entrando aqui é a mesma vazão que vai sair aqui do outro lado. Mas, nesse caso, não, a vazão ela vai se dividir. Então, eu tenho um pouco de água que vai passar pela areia A e um pouco que vai passar pela areia B. Por isso que a gente tem essa grande diferença. Então, se a gente pode fazer essa conta, né? Vocês podem fazer aí para mim, por favor? Professor, essa área aí não seria metade lá, não? A área... Esse 0,2. Bem lembrado, Matheus. Desculpa, gente, que eu esqueci desse detalhe aqui. Como essa areia, ela pega só metade, aqui, ó, metade da área do permeâmetro, a minha área vai ser somente essa metade. Então, a área não vai ser 0,2, como tá ali. Vai ser 0,1. Então, 0,1 ao quadrado, porque ainda continua sendo uma área quadrada, 0,1.
Continua sendo uma área quadrada? Não, ela vai ser uma área retangular, né? Porque ela era quadrada de 20 por 20. Só que agora a gente vai ter Agora ela é 10 20. por 20, Aham, né? agora Dá ela vai ser 0,2 10 do por mesmo 20. jeito. Então, aqui a gente vai ter 0,1 vezes 0,2. E aqui também 0,1 vezes 0,2. Parabéns, crianças. É ótimo trabalhar com vocês atentos. Se alguém puder fazer. Professor, Oi. ali tem o QA, né? No Uhum. tanque 1 ali, no permeâmetro 1. Não tem um QB também, não? No permeâmetro 1 É, tem, só que a gente não não tá. precisa determinar, porque ele vai ser o mesmo valor do que A. Mas a areia não tem diferente percurso. Tem permeabilidades diferentes. Só que a Isso. gente achou o quê? Que o meu HA é 3 centímetros. Se a HA mais HB vale 15 centímetros, eu vou achar que o meu HB vai valer 12. Quando eu achar meu HB igual a 12 centímetros e eu colocar ele nessa equação da vazão, eu vou ter a mesma vazão, porque apesar da permeabilidade ser diferente, a minha carga hidráulica no HB ela vai ser maior. Entendi. Entendeu? Então a vazão total então, do permeâmetro 1 é 4,8. 4,8 vezes 10 a menos 6. E do permeâmetro 2 é? Ah, tá, entendi. 7,5 vezes Vezes 10 a menos 6. Vezes 10 a menos 6 Isso. metros cúbicos por segundo. Qual vazão é maior? KA. Qual vazão é maior? Essa ou essa? Sim. Eu acho que é KA. Eu acho que é do tanque 1, né, não? Tanque 1. Ó, vamos colocar em litros por segundo para vocês visualizarem. 4,8 está em 10 a menos 6, certo? Para ficar em litros por segundo é 10 a menos 3. Então, a gente vai ter que multiplicar isso aqui por 1.000, não é verdade? Então, 4.800 litros por segundo. E aqui, 7.500 litros por segundo. Qual vazão é maior? Do tanque 2. Vazão do tanque 2. Então, no permeâmetro 2, a gente tem maior vazão. Por que a gente tem maior vazão no tanque 2? Olha só, a permeabilidade em A, ela é maior do que a permeabilidade em B. Então, o B ele vai servir como se fosse uma barreira no tanque 1 para a passagem dessa água. Então, ela vai dificultar a passagem da água nesse tanque. Nesse aqui, eu tenho uma permeabilidade maior de um lado e eu não tenho barreira nenhuma. Então, já é lógico que a vazão nesse permeâmetro ela vai ser maior, tá bom? Se eu não tenho barreira. Aqui o B serve como se fosse uma barreira para o meu permeâmetro. Tudo bem, pessoal? Beleza. Só desce um pouquinho para baixo, só para tirar uma foto. Quer que eu mando para vocês essa folha? Eu mando agora. Pode mandar, por favor. Acho que fica até melhor. Deixa eu exportar, que eu já envio para vocês. Eu só não, eu vou colocar aqui no chat e vocês abrem no chat, tá bom? Porque é geotecnia. Eu não tô conseguindo abrir o meu WhatsApp no computador hoje, eu não sei por quê. Eu vou parar de compartilhar, para eu compartilhar a aula de hoje e enviar isso aqui para vocês. Só um instantinho. Não se desesperem. Professora, a aula de hoje está no AVA? Sim, está lá no AVA já. Como é que tá o nome dela? Da aula de hoje. Tá lá na semana 3, aí tá escrito dentro do objeto de aprendizagem, aí vocês podem abrir lá que tá a aula. Nossa, tá demorando até eu achar esse arquivo.
Vê se você consegue acessar. Se você não conseguir acessar a aula, você me fala, que aí eu mando novamente. A aula Achei aqui. Achou? Uhum. Então, eu enviei para vocês no chat do Zoom, tá bom? Essa imagem. A nossa aula de hoje, ela vai ser sobre tensões devido a cargas verticais. Então, quando a gente tem... Deixa eu só compartilhar a tela. Nós já estudamos que nós temos a tensão devido ao próprio peso. Então, isso a gente relembrou na primeira aula, que quando nós temos um maciço de solo, esse maciço de solo, devido ao seu próprio peso, ele vai exercer uma tensão nas camadas adjacentes, nas camadas mais profundas. Então, sempre que a gente tem um maciço composto de vários tipos de solo, cada parcela vertical dessa aqui, ela vai ter uma tensão, e essa tensão ela vai ser dada pelo peso específico vezes a profundidade, que é o Z. Só que essas tensões são apenas devido ao próprio peso do solo. E quando a gente coloca uma carga vertical? E quando eu coloco uma carga sobre esse solo? Como que acontece o espraiamento dessa carga dentro desse solo? Como que essa carga vai se espalhar dentro do solo? E esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então, sempre que a gente aplica uma carga na superfície de um terreno, numa área definida, os acréscimos de tensões, eles não se limitam na projeção daquela área que a gente carregou. Então, por exemplo, eu tenho aqui e eu vou aplicar, vou fazer uma sapata. Quando eu faço essa sapata, ela não vai estar aplicando carga somente nesse elemento aqui, nesse ponto, nessa profundidade abaixo. Não, acontece um espraiamento da carga. Então, em um comprimento maior de solo, a gente vai ter esse espalhamento das tensões. As tensões elas vão se espalhar ao longo do solo. Nas proximidades da área carregada, sempre as tensões elas vão ser maiores. Então, quanto mais próximo eu estiver da área carregada, maiores vão ser as minhas tensões. Mas sempre vai haver esse espalhamento. Como que a gente faz para poder estudar esse espalhamento? Então, a gente diz normalmente que esse espalhamento de tensões, ele vai variar com a profundidade. Quanto mais profundo, quanto maior a profundidade, menor vai ser o acréscimo de tensão. Então, aqui a gente vai chamar de acréscimo de tensão, normalmente apresentado por sigma A. Por que acréscimo? Porque se eu estou nessa profundidade de solo, qual vai ser a tensão nesse ponto de solo? Nesse não, que ele está fora do meu espraiamento. Vou pôr nesse ponto aqui. Qual vai ser a tensão nesse ponto de solo? Vai ser a tensão devido ao próprio peso do solo, que ele vai estar submetido, mais a tensão devido a esse acréscimo, devido a essa carga aplicada. Então, a tensão aqui, ela vai ser a tensão devido ao peso, vou chamar de peso, mas esse acréscimo de tensão devido à carga aqui é acrescentada. Então, quanto maior, mais profundo, menor vai ser o efeito dessa carga. Quanto mais na superfície, mais a gente vai seguir esse efeito. Isso se dá devido a essas distribuições de tensões. As tensões, elas vão se espalhar quanto mais profundo, em maiores comprimentos, em maiores áreas horizontais. Quanto mais próximo da superfície, menor vai ser a área que a gente vai ter de espalhamento. Tudo bem? Esse é o modelo que a gente começa a estudar a distribuição de tensões. A gente consegue estudar, a gente consegue prever esse acréscimo de tensões a partir dos bulbos de tensões. O que são os bulbos de tensões? Eles são áreas, eles vão ser linhas, na verdade, que eles vão apresentar sempre o mesmo aumento de tensão. Antigamente, acreditava-se, quando se começou a estudar solos, acreditava-se que essa tensão ela era espalhada somente pela profundidade. Então, se eu estava numa profundidade Z, eu tinha uma certa tensão devido ao carregamento. Se eu estava na profundidade Z2, eu tinha essa tensão aqui de forma diferente no carregamento para toda essa profundidade. Mas com os estudos experimentais, verificou-se que essa profundidade, só ela não definia qual era o acréscimo de tensões,
Porque se eu estou no centro da minha carga, eu vou ter um acréscimo maior de tensões. Se eu estou nas pontas, eu vou ter um acréscimo menor. Então, definiu-se esses bulbos. O bulbo, ele nem sempre vai ter a mesma profundidade, mas ele vai ter o mesmo acréscimo de tensão. Como assim? Então, vocês podem reparar aqui na figurinha que a gente tem esse carregamento uniforme e vamos considerar que ele tem uma carga aqui aplicada, uma carga total. Quanto dessa carga vai passar para cada camada de solo? Então, em cada profundidade, a gente vai ter uma quantidade diferente de acréscimo de tensão. Esses bulbos, eles representam que para todo esse espaço aqui, a gente vai ter 0,8 dessa tensão principal. Nesse aqui, 0,5, 0,2 e 0,1. Não depende somente da profundidade, vai depender, além da profundidade, de como eu estou perto ou longe do centro do carregamento. Então, a minha posição diante do carregamento também influencia no acréscimo de tensão no solo. Então, se vocês verem aqui, vamos supor que nós temos aqui 10 metros de profundidade. 10 metros, 0,1. Mas se eu pego nesse ponto próximo da minha carga distribuída, a 2 metros, eu vou ter 0,1 daquele acréscimo de tensão. Não é só a profundidade que conta, vai contar, além dessa profundidade, a posição que eu estou em relação ao centro da carga. Compreenderam que não é somente um fator que influencia na distribuição de tensões? Uhum. Ok, né? Então, esses bulbos de tensões, eles são linhas que unem pontos no interior do subsolo com acréscimo de tensão de mesmo valor, o mesmo percentual de tensão que for aplicado na superfície. Então, se eu estou num bulbo de 0,8, significa que eu vou estar ali com 80% daquela tensão acrescida ali na superfície. Tá? Se eu estou num bulbo de 0,6, 60% daquela tensão e assim sucessivamente. Eles são linhas imaginárias que a gente traça para poder definir esses pontos que têm o mesmo acréscimo de tensão. Antigamente, acreditava-se que essa distribuição de tensão era uniforme, só que aí, à medida que os estudos foram se avançando mais, a gente percebeu que não é uniforme, que essas medidas não dependem somente da profundidade, mas sim da profundidade e da maneira do afastamento que eu tenho do ponto central de aplicação da carga. Uma prática que a gente tem para estimar os valores da tensão a uma certa profundidade consiste em considerar o espraiamento das tensões segundo áreas crescentes. Como assim? A gente vai dizer que quando a gente aplica uma tensão num ponto, essa tensão daquela área ela vai aumentar uniformemente para todos os lados. E aí a gente consegue fazer essa estimativa. Então, como que a gente faz isso? A gente vai considerar uma faixa de comprimento infinito de largura 2L. Então, essa aqui é a nossa faixa de comprimento finito. Ao admitir-se M um ângulo de 30 graus, o que vai ser o meu M? O meu ângulo de espraiamento. O quanto as minhas tensões irão se afastar do ponto em que eu estou aplicando a minha carga. Se eu admito uma profundidade Z, então a profundidade Z qualquer, a área a ser carregada vai ser o quê? 2L mais 2Z tangente de 30. Porque eu coloquei que a minha área de carregamento inicial era 2L, mas numa certa profundidade Z, se eu tenho um ângulo de afastamento, de espraiamento de 30 graus, essa área ela aumenta. Se a minha área aumenta essa quantidade, eu consigo estimar qual vai ser o valor da tensão naquele ponto. Como a tensão no ponto, pela essa lei do espraiamento das tensões, vai ser 2 vezes L, que é o comprimento que eu tenho aqui inicial, dividido por 2L mais 2 vezes Z, tangente de 30 graus, vezes sigma zero. O que é o sigma zero?